Um bom dia a todos aqueles que nos acompanham e principalmente aqueles que estão mais dispersos. Vamos rogando a Deus a sua misericórdia para cada um de nós em humanidade, que possamos hoje ser melhores que ontem, por entendimento de amor e de fraternidade. Bom dia mais uma vez, companheiros, para aqueles que nos veem à tarde, uma boa tarde, uma boa noite, sempre muito bom para todos, né? Nós escolhemos hoje o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Nosso Kardec, com os amigos espirituais, nos ensinando, e ele fala das condições da prece. Nós não sabíamos que a prece tem condições, não é? A gente sabe que Jesus disse, pede, que a porta se abre, bate, vai buscar o que você quer, né? Mas, como nosso mestre, na época, falava em histórias, porque tínhamos um entendimento muito pequenininho, ele nos fez ver a grandeza do Pai, o quanto nós podemos ir buscar. Mas, hoje, adultos, esperamos estar adultos em espírito para poder entender muito melhor as explicações do nosso mestre quanto à nossa caminhada, né? Então, já como adultos, recebemos a lição um pouco mais completa e ela nos explica que para buscar, para bater e pedir, existem algumas condições, né? E o nosso Kardec diz assim, o ensinamento do Mestre Jesus, que Mateus anotou, está no capítulo 6, versículo de 5 a 8. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, ou nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta. Ora a teu Pai em segredo, e teu Pai que vê o que se passa em segredo, te dará o que buscas. Quando orais, não faleis muito como os gentios, pois cuidam de que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes mesmo que lhe peçais. Esse é o ensinamento de Jesus, que nos diz de que forma tem que estar o nosso coração quando nós buscamos o Pai em alguma dificuldade, né? Ele explica para a gente que alguns gostam muito de aparecer nas suas orações, gritando pelas ruas, se fazendo ver pelos homens para poderem ser admirados. Então Jesus diz, nessa escolha, então eles já receberam a sua recompensa, que foi a admiração do povo, né? Mas quando orares, diz o mestre, fecha a porta do teu aposento. Então ele diz assim, coloque a tua mente em ação e abra o coração para que entre
essa vibração de amor que a tua mente busca. E ali nós pedimos com todo carinho, sempre segundo a vontade de Deus, nós buscamos. E Deus, como disse Jesus, sabe o que nos é necessário muito antes que nós o peçamos, né? Então eu tenho aqui anotado algumas coisas que faz parte da lição, né? E a gente aprende que Jesus estipulou algumas regras básicas, né? Não precisamos falar muito com Deus. A única coisa que nós precisamos é falar com muita sinceridade, porque tem que vir do nosso coração a nossa fala, o nosso pensamento com Deus. E aí nós pedimos, nós estamos com dificuldade e pedimos. E pedir é um caminho de libertação sem escravidão. Muitas vezes nós fazemos pedidos de algumas coisas que vai nos escravizar mais para frente, né? Porque temos medo de perder, então nos tornamos escravos. Então temos que pedir alguma coisa que nos liberte, que nos faz crescer as asas e que possamos voar sem medo dos nossos pedidos, não é? E logo após é preciso buscar. Pedimos, não adianta ficar sentado esperando cair do céu, precisamos ir buscar. E buscar significa mudar, se mexer, fazer um esforço, mas esse esforço tem que ser seletivo. E aí nós batemos na porta da edificação. Nós sabemos o que pedimos, temos a certeza de ter pedido algo que nos liberta, mudamos as nossas ações e procuramos mudar no dia a dia, e aí então nós chegamos a bater na porta da edificação. Nos edificamos, nos tornamos pessoinhas claras, iluminadas, no mínimo no momento em que nós abrimos o nosso coração para conversar com Deus, com Jesus, né? E a gente aprende que sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformarmos os recursos da vida em obras luminosas. Então, as condições da prece que Jesus nos ensina em algumas frases, né? Quando orares, não faça como os hipócritas que ficam de pé nas sinagogas para poder serem admirados, mas também não precisa falar muito com Deus. O nosso sentimento, naquele instante em que pedimos, nós podemos até ficar de boca fechada. Nós podemos não dizer nenhuma palavra. Simplesmente abrir o nosso coração e ligar o nosso pensamento à fonte de luz. Mais nada. Que Deus sabe o que nós precisamos, o Mestre disse, né? E eu estava lendo aqui hoje uma mensagem de João Cleófas, do livro Educação e Estudo. Ele diz assim, e a gente quer agora envolver e falar com as pessoas que não creem, das pessoas que muitas vezes pedem
mas não sabem que existem algumas condições, né, para que as portas se abram. Então ele diz assim: por mais que se fixe a descrença nos centros mentais, a gente não destrói a realidade. Ela existe, né? Porque alguém se furte ao dever, o dever não fugirá dele. Porque se evite a verdade, não se ficará indemne ao encontro com ela. Ela vai aparecer na nossa caminhada. Porque se negligencie o compromisso, este por si só não se resgata. Porque alguém se furte à execução do programa do bem, não se faz que o bem vai desaparecer da terra. E porque se negue a vida imperecível, ela não se extinguirá. É indispensável, portanto, que meditemos na transcendência do fenômeno, essa ocorrência de todo dia e de cada momento a suceder nos diversos climas do mundo. Lágrimas, dor, enfermidades. Eis a balada triste que se ouve em todos os quadrantes, na diversidade das vibrações em volta do mundo, nas organizações extraterrenas ou na face imensa da Terra, onde vivem as criaturas encarnadas. Então, o nosso João Cleófas, ele diz para nós que quando nós temos deveres, que nós temos, por lei divina, lei áurea, que Deus não muda, entender a vida com amor, né? Joana de Ângeles diz, nos ensinando, que no dicionário do Aurélio, ele diz que a vida é um amontoado de causas. E real, um amontoado de causas. O que vem no Aurélio é muito imenso, então eu só tirei essa frase e Joana de Ângeles comenta. Então, nós temos um amontoado de causas em que nós devemos trabalhar nelas, porque são as nossas ignorâncias, e mudemos para que os efeitos destas causas possam ser boas, razoáveis, que no mínimo nos faça um bem danado, para que nós possamos entender as coisas de Deus, né? Nesse capítulo 27, ainda Jesus nos conta a história do fariseu e de um outro publicano, que os dois estavam diante de um altar. Então o publicano dizia ser o contrário do... Não, desculpa. O fariseu dizia-se muito melhor que o publicano. Ele não roubava, ele trabalhava, ele dava o seu dinheiro para as causas boas. Isso diante do altar na sua prece. Então ele estava diante de Deus se exortando, né? Se crescendo aos seus próprios olhos. Mas será que era assim que Deus estava vendo ele por dentro? Ele estava demonstrando naquele instante um orgulho danado de tudo aquilo que ele fazia para aparecer, né? E o publicano,
A gente sabe que na época o publicano era um povo desprezado, né? E que não tinha o menor valor perante os fariseus e toda Jerusalém. Então o publicano humildemente se ajoelhou e disse: Senhor, aqui diz assim, o publicano, pelo contrário, posto lá longe, não ousava nem sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, sê propício a mim, pecador. O que Jesus nos ensina nesse instante é a humildade, né? Aquilo que nós buscamos perante os outros para que possamos ser vistos e ouvidos, e aquilo que nós nos colocamos humildemente a Deus, sabendo da nossa pequenez e da nossa ignorância. O quanto nós devemos aprender com o Mestre, lendo e relendo as suas lições de amor, né? Então nós batemos, pedimos, mas ao mesmo tempo nós temos que ir buscar. A porta certamente vai abrir quando o nosso coração se abre também, buscando aprender com Jesus o amor, a humildade, acima de tudo, né? E na página seguinte tem o item 5 que fala da eficácia da prece. Ainda o ensinamento de Jesus, que Marcos anotou, está no capítulo 11, versículo 24, que diz, Jesus diz: por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes, orando, crede que as haveis de ter, e assim vos sucederá. Então, muitas vezes, né, nós simplesmente pedimos, mas não fazemos nenhuma menção de sufocar o orgulho que carregamos, de mudarmos pensamentos e ações, palavras, né, e sentimentos. E ainda assim buscamos. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, nunca nos abandonou. Ele sim nos oferecerá aquilo que buscamos, mas é preciso que tenhamos a responsabilidade de saber envolver em muita luz e segurar ardentemente aquilo que nós rogamos a Deus, sempre agradecendo. E eu lembrei nesse instante de uma história do livro Jesus Gonçalves, que é da vida dele. Jesus Gonçalves era um lutador, era um guerreiro, né? Vivia brigando na vida. Mas ele, de repente, começou a ficar doente, com hanseníase, e foi parar num leprosário. E lá, além da doença que ele carregava com ele, por tudo, não sei, mas acho que por muita coisa errada, né? Ele mesmo trouxe com seus pensamentos negativos a doença para ele. Por isso que Jesus diz que nós devemos ir buscar a Deus sempre. Mas sem julgamento, nós não sabemos como, mas sabemos sim que ele foi para um leprosário. E além da doença que ele tinha, ele sofria de uma enorme dor de estômago. Era desesperador para ele quando ele tinha as crises de dor, né? E aqueles irmãos que viviam ali diziam para ele: ora, pede a Deus para que ele te
te diminua a dor ou te cure. E ele não acreditava que isso poderia acontecer porque ele se dizia ateu. Então, como diz o nosso João Cleofa, não é porque você não acredita que as coisas não existem, né? Você não acredita, mas elas estão aí para você ir buscar, como disse Jesus. Mas, uma ocasião, a dor dele foi tão imensa, e no seu desespero de não saber o que fazer, ele colocou um copo d'água e disse: se você existe, Deus, eu vou tomar essa água e a minha dor vai passar. Crede. Ele buscou. E Deus, que não abandona seus filhos, o ouviu. Ele tomou a água e a dor foi passou. E ele passou também a crer naquilo que ele não via, mas que ele já sabia que existia. Porque no momento de muita dor e muita lágrima e muito desespero, ele buscou. E a vida dele, desse momento em diante, mudou. Ele se tornou um trabalhador do leprosário. Ele lia os livros e ensinava a leitura. Ele se tornou um espírita, segundo o livro nos diz, porque ele começou a acreditar no mundo espiritual atuante, que está do nosso lado, vendo, ouvindo e sentindo aquilo que nós fazemos. E quando, como disse Jesus, nós entramos dentro do nosso quarto, aqui no nosso quarto, fechamos a porta e abrimos o nosso pensamento e rogamos a Deus sinceramente, a gente recebe. Porque Jesus disse que Ele é um Pai de amor e nós não duvidamos disso. E que se nós, que somos tão imperfeitos, não oferecemos uma cobra quando nossos filhos nos pedem comida, imagina o que Deus não faria para nós, para que nós possamos ser iluminados, amparados e fortificados. Então, queridos companheiros, nós buscamos nesse instante a presença amiga do Mestre que nos leva a Deus. E dizemos de todo o nosso coração: abençoe-nos, Pai. Abençoe o nosso planeta e nossos irmãos em humanidade, aonde quer que eles se encontrem. E que todos nós juntos possamos hoje ser melhores que ontem, por entendimento de amor, de luz e de bênçãos que recebemos de Ti. Envolva, Senhor, a todos nós nas Tuas bênçãos de amor e misericórdia. E nós agradecemos esse instante onde podemos nos ligar tão de pertinho com o Mestre, que se nós não segurarmos, nós vamos chegar às lágrimas. E a nossa gratidão, Senhor, por todos aqueles que nos sustentam espiritualmente e fisicamente. Que a Tua paz nos envolva. Graças a Deus.